Missão Apostólica da Graça de Deus apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o estudo da Graça de Deus. Esta mensagem mudará a sua vida. E agora com vocês, o apóstolo Miguel Ângelo. Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com o novo pacto de melhores e superiores promessas. É o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a graça de Deus. Sou o seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo. Nós estamos diariamente gerando um programa que eu qualifico como um programa de esperança diária. Diariamente estou aqui como seu conselheiro, como seu amigo, como seu tutor, para gerar esperança diária. Estamos fazendo isto pela rede CNT no Brasil, a TBN, toda a Europa, África e Oriente Médio, na Mundo Fox, no continente norte-americano, até ao Panamá, desde Canadá ao Panamá. E aqui no Rio de Janeiro, nós estamos em vários canais, mas na nossa El Shaddai, a 93.3, para ser esperança diária para a sua vida. Hoje eu quero falar-lhe sobre herança espiritual. Você sabe, quando alguém recebe e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia Sagrada diz que isto só acontece porque a pessoa é predestinada, chamada, justificada e glorificada. A obra está completa. Deus começou uma boa obra, diz Paulo aos Filipenses, e Ele há de terminar até ao dia final. Quando eu digo Jesus é o meu Senhor, então eu me torno, por predestinação, um herdeiro com Cristo. Eu descendo então de Abraão, e eu venho da linha de Melquisedeque. Assim é a minha identidade. A nossa identidade, nós que temos Jesus como Senhor. Então pense, ser cristão não é apenas um título de uma identidade. Ser cristão é ter uma ligação perpétua, eterna, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É ser um espírito com Ele. É ser parte da herança. É ser um coerdeiro com Cristo. É ter direito às provisões, favores, graça e misericórdia da parte de Deus. É ser coparticipante da natureza divina. É ser livre das paixões do mundo. É ter direito, conforme Pedro diz, a tudo aquilo que contribui para a vida e para a piedade. Então, ser um cristão é ser um herdeiro com Cristo. Ou seja, os mesmos direitos que Jesus teve, eu os tenho. Eu tenho direito de viver como Jesus prometeu na Bíblia Sagrada. Veja, isto é tão verdadeiro para a minha vida e para todos aqueles que comungam da nossa comunidade, mas é tão distante da realidade do cristianismo tradicional. Quando o apóstolo São Paulo escreveu aos Efésios na despedida, aliás, Lucas escreveu a respeito de Paulo, quando ele se despediu da igreja de Éfeso, dos Efésios, onde permanecera 3 anos pregando a palavra. E Paulo diz, olha, em nada considero, diz o versículo 24,
a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então, o Evangelho da graça de Deus é, na realidade, o único Evangelho. Quando a tradição chama Mateus, Marcos, Lucas e João de Evangelhos, não está sendo fiel à origem dos livros. Se você conhece os livros, originalmente falando, da Septuaginta, você diz livro de Mateus, livro de Marcos, livro de Lucas e de João. Não chama de evangelhos. Porque evangelho significa boas novas. E boas novas, boas notícias, coisas boas e importantes, você só conhece pelo Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, promulgado através de Paulo. Então Paulo diz, olha, no versículo 32, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então diz que esta palavra tem poder. Eu gosto muito quando alguém se apercebe de que esta não é uma palavra humana, não é uma palavra carnal. É a Bíblia por excelência, o livro dos livros. Diz que esta graça, ela tem o poder para edificar. Ela tem o poder para dar herança. E quando diz que tem poder para edificar, é porque isto é verdade. O que Deus diz é verdade. E se nós não formos capazes de confiar no que Deus diz, nós não somos salvos nem cristãos. Se nós não formos capazes de colocar nas mãos de Deus o que lhe pertence, nós não viveremos. Então diz que a palavra tem poder para edificar. Eu gosto muito dessa expressão edificar, porque como eu já construí vários templos, várias igrejas, eu sei como é que se constrói. Como é que se constrói um edifício, um templo, um santuário? Você tem o terreno, prepara o terreno, se cava para fazer as fundações, os alicerces, põe aquelas vigas estruturais, depois começa a levantar colunas, paredes, teto, enfim. E eu penso que quando uma vida é bem edificada, é aquela vida que tem bons alicerces. E a Bíblia diz que a palavra da graça edifica. Ou seja, a pessoa pode estar no fundo de um poço. A pessoa pode estar no meio de um tremedal de lama. E não pense que estas palavras são palavras apenas poéticas dos salmos de Davi e os demais. Não. Este é o estado que muitas vezes se encontra o ser humano. Quantas cartas, quantos e-mails, quantas pessoas chegam até nós dizendo, apóstolo, eu tinha uma vida destruída. Eu estava arrasado pela droga, pelo álcool, pela mentira, pelo adultério, pelo mundo. Eu vivia insatisfeito. Eu corria atrás de um sonho, realizava, mas depois achava que aquilo não era nada, depois ia atrás de outro sonho e acabava por meter os pés pela cabeça, até que um dia, disse-me alguém, eu acordei e tinha a vida totalmente esboroada, uma vida aos trancos e barrancos, uma vida sem nexo, sem razão, sem significância. Então, quando a pessoa tem uma vida destruída, ela precisa de quê? De ser edificada. Mas atenção, a lei de Moisés, com as suas regras, jejuns, vigílias, mandamentos dos homens, não edifica ninguém. Pelo contrário, a Bíblia diz que a lei é um ministério de condenação e de morte.
Quer dizer que se você segue preceitos judaicos, sendo você um gentio, você está se metendo por caminhos de morte, por caminhos de destruição. Porque ele é um ministério de condenação e de morte. Assim eu vivi. Enquanto eu não conhecia a graça, enquanto os meus olhos espirituais não foram iluminados, enquanto eu não arranquei os véus de Moisés do meu coração, eu não conhecia Deus na sua essência. Eu dizia que era cristão, mas eu não tinha uma vida na plenitude do Espírito Santo. Eu não vivia por cabeça. Eu vivia como cauda, rastejante, com medo do inferno, com medo do diabo. Era uma vida sem edificação. Eu ouvia madeira, palha e feno, era o que chegava à minha vida. Mas um dia, em nome de Jesus, lhe digo, lá pelos idos de 90, 88, 90, já numa angústia de vida espiritual, um pastor aparentemente bem-sucedido, com centenas e centenas de pessoas na igreja, mas sem estruturas, sem fundamentos, sem alicerces, sem poder entender o que era ouro, prata e pedras preciosas. Então, todas as vezes que vinha o fogo me queimava. Eu tinha desejo de desaparecer, de negar tudo, ir-me embora. Por quê? Porque eu não entendia da minha herança, eu não entendia da minha identidade espiritual, até que Paulo vem e diz, olha, eu vos encomendo a palavra da graça porque ela tem poder. Primeiro, para edificar. Aí eu entendi que quanto mais eu conhecesse da graça, da eleição, da soberania de Deus, da predestinação, mais a minha vida tinha estrutura, tinha significância. Era uma vida edificada. Não eram escombros, não eram escombros. Eu sei que a esta hora há muita gente que tem a vida em verdadeiros escombros, desmoronada. Você acreditou em promessas falsas, você acreditou em doutrinas equivocadas e agora tua vida está um escombro só. Implodiu. Você perdeu a vontade de viver, de correr atrás dos seus sonhos. Você sabe quantas coisas Deus tem para você? Sabe que esta palavra, uma vez que você seja ensinado e edificado, porque a graça é a única palavra que edifica, e é a única palavra que dá herança. Ou seja, o que é uma herança? Uma herança é alguma coisa que você recebe pela morte de um familiar, por exemplo, de um testador. Então, meu pai faleceu, meu pai deixou uma herança. Vovó faleceu, eu tenho uma herança. Quando o testador Jesus morreu, e é preciso que haja morte para que haja valor do testamento, uma vez que Cristo morreu e me deixou uma herança. E esta herança tem a ver com a soberania de Deus, com as propostas que o Senhor Jesus Cristo tem para o seu povo nessa terra. Não pense você, meu amado ouvinte ou telespectador, que esse tipo de vida que a maioria do povo de Deus vive tem a ver com o cristianismo. Sempre lutando com o diabo, sempre com medo da vida eterna, se Jesus vier amanhã, eu não estou preparado. A igreja romana vem com os seus apelos, sabe, com os seus sincretismos religiosos. E o cristianismo e a palavra da graça, que é a única que dá herança e que é o único evangelho, fica a parte destas vidas. Milhões de pessoas nestes 160 anos que o Evangelho de Jesus tem no Brasil, poucas são as famílias que podem dizer, eu vivo um cristianismo na plenitude, eu estou sendo edificado pela graça e eu tenho direito a uma herança. Você não é um mendigo diante de Deus, você é um filho herdeiro. A herança da saúde. A herança da saúde.
Meu amado, ouça uma coisa. Toda doença é uma grande mentira. A verdade é que pelas chagas de Cristo já fomos sarados. A pobreza, amado, a pobreza é alguma coisa que indignifica o homem e Deus. É pecado. Você sabe, Deus diz que se você obedecer a palavra, que você praticar a palavra, você terá mais e mais. Porque a pobreza ofende a glória de Deus. Não acredite em votos de pobreza romanos, meu amado. Isso é tudo uma grande fábula. É uma história da carochinha. Não acredite. Acredite que Deus tem uma herança de prosperidade, uma herança de abundância. Deuteronômio 8,18 diz que Deus dá forças para adquirir riquezas. E ao que semeia, diz que se lhe acrescenta mais e mais. Diz que na casa do justo há azeite e há tesouro. Então, a tradição religiosa, a tradição cristã, católica, deixa o povo de Deus na miséria, deixa o povo de Deus na peregrinação em direção a nada. Meu irmão católico, ouça, Deus está lhe falando ao seu coração. Há uma herança de abundância, há uma herança de saúde, há uma herança de paz, há uma herança de vida eterna, há uma herança que só a graça de Deus nos faz acreditar. Se você acreditar que se você morrer vai para um purgatório e que uma missa resolve, meu amado, você vai para o inferno. Porque a Bíblia não fala em purgatório. A Bíblia fala em Cristo, no sangue derramado. A Bíblia fala no seio de Abraão. A Bíblia fala em ressurreição de mortos. Então a herança é algo que Deus tem para nós nesta terra e na vida eterna. Então você não pode andar mendigando. Não, eu vou jejuar 40 dias para Deus me dar alguma coisa. Que Deus seria esse, meu amado? Que se entrega numa cruz, derrama o seu sangue, vai para um túmulo, ressuscita ao terceiro dia, prova a sua soberania e agora quer ver os seus filhos sofrendo, mendigando, né, pagando um preço de sacrifício, quando o sacrifício já foi pago. Gerações inteiras têm sido enganadas por uma proposta que não tem a ver com Jesus. Em Cristo, nós temos uma herança, e eu a recebo a cada dia. Eu tenho o direito, você tem o direito, como filho de Deus, de desfrutar dessa herança. A riqueza da glória de Cristo, que só a graça de Deus nos proporciona. O resto anda todo mundo aí rastejando, anda aí pagando preço, fazendo fogueiras santas, comprando, álibis, que são mentirosos, que não levam a nada. Cristo nunca fez isto, em nenhuma parte da Bíblia. Você vê Cristo seduzindo as pessoas ou enfeitiçando-as para beber um copo d'água, queimar os seus pedidos de oração, ou desfrutando de vidrinhos de óleo, de sal, todo esse sistema mercantilista que se tornou aquilo que deveria ser a coisa mais santa desta terra, a Igreja de Jesus. Hoje você está sendo edificado sobre a graça e recebendo a herança da salvação eterna. Pastor, o que eu tenho que fazer? Eu vou orar por você. Você que não tem ainda Jesus, você que não conhece a Bíblia, você que não desfruta ainda do reino, mas é uma ovelha, porque você me está ouvindo, curve a sua cabeça. Oh Deus, repita comigo estas palavras que vão mudar a sua vida. Diga: Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, meu Redentor, meu Deus, meu Salvador, autor da minha fé. Eu confesso que sou um pecador até esta data, mas que a partir de agora, eu confesso que fui um pecador, agora sou salvo, porque eu creio, Jesus, que Tu morreste, foste a uma cruz,
foste levado ao túmulo, mas ao terceiro dia ressuscitaste. Creio no teu senhorio, creio na tua autoridade, creio no teu reino. Sou salvo, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. A salvação chegou a esta casa. Há esperança para a tua vida. Daqui a pouco eu quero orar por você. Mas antes eu quero lhe dizer, hoje quinta-feira, que no próximo domingo nós teremos 2 grandes encontros na Igreja Cristo Vive. Eu estarei falando sobre estabilidade da família. Eu estarei falando sobre resgate da família. Eu estarei falando sobre a importância de 2 se tornarem um. E eu estou absolutamente convencido que você que ama a sua família não medirá esforços para se unir à Igreja Cristo Vive, onde você vai ser amado, respeitado, considerado, educado, disciplinado, treinado e equipado com a graça de Deus. Nosso endereço é Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. A catedral fica numa rua paralela a Cândido Vinícius, que é a Maricá, próximo da 28DP. Você é uma pessoa salva, você já entendeu o plano de Deus, agora você precisa de estar onde Deus está. E Deus não está apenas porque há uma placa numa porta. Deus está onde há santidade, onde há vidas consagradas, onde há verdade. Fora disso, é mercado de escravos. Eu quero orar por você. O meu telefone é 30 17 90 90. Ligue para nós. Qualquer hora do dia, da noite, você vai ganhar um livro ou um CD de mensagens. Ligue. Você ligar de madrugada ou de noite, no dia seguinte, uma das nossas conselheiras lhe telefonará para abençoar a sua vida pessoalmente. Amém? 30 17 90 90. Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá, próximo da Praça Seca. Nós vamos agora orar pelos nossos teleouvintes. Se você tem uma doença, se você tem uma enfermidade, se você tem algo necessário de ser transformado no seu corpo físico ou emocional, venha colocar a sua mão sobre a minha, se você tiver coragem. Aqui a sua mão, em ponto de contato. Se você está na rádio, toque o seu rádio, é hora de oração. Pai amado e bendito, eu estou aqui movido por uma fé tremenda, Pai. Há um poder neste lugar que se manifesta através de uma palavra chamada milagre, Deus. Em o nome de Jesus Cristo, Pai. Em o nome de Jesus. Eu agora intercedo, Pai, por este homem que foi diagnosticado um câncer de próstata. Esta mulher que tem um tumor na sua mama esquerda. Este homem, Senhor, que fez uma endoscopia e tem um tumor no fígado ou no estômago. Ó Deus, fez tomografia, o médico se assustou com as dimensões tumorosas. Seja agora curado em nome de Jesus. Repreendemos a doença, sex pela raiz, Pai. Todo mal neste corpo. Entramos em concordância e declaramos o milagre. Em nome de Jesus, Pai. Abra uma porta de emprego, Pai. Faz com que esta empresa saia da falência, da quebra. Faz esta pessoa que está com desejos suicidas se tornar uma boa mãe, um bom pai, um bom chefe de família. Eu oro com fé em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito bem. Estamos terminando a nossa programação e aqui fica a renovação do meu convite. Neste próximo sábado temos juventude na igreja. E domingo que vem, 9 da manhã, juventude às 6 horas da tarde. Domingo que vem, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo. Eu estou falando sobre família. E eu vou falar
sobre essa estabilidade da família. Vou falar sobre a família resgatada. Vou falar sobre assuntos que nos dizem respeito ao nosso dia a dia familiar. Nós vamos orar, vamos cuidar, vamos ensinar a família a ser família bíblica, família feliz, satisfatória, engrandecida por Deus. E eu gostaria muito que você viesse estar conosco. Não meça esforço. A família merece. Amém? Vamos terminando o programa em meu nome, Apóstolo Miguel Ângelo, da minha amada esposa Bispo Roxana, minha filha querida, pastora Cristiane, nossa equipe de televisão, nós dizemos a todos, graça e paz, com esperança diária, tome posse da sua herança, em nome de Jesus. Graça e paz. Creio numa igreja firmada na palavra de Deus. Creio numa igreja que influencia seu estado, seu país, sua cidade. Creio numa igreja que tem uma palavra para mudar o mundo. Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. Uma palavra que transforme pessoas e situações. Uma igreja que louva ao Senhor acima de qualquer coisa. Uma igreja em que as pessoas são valorizadas. Em que todos se unam para receber conhecimento bíblico. Uma igreja que todos chamam a minha casa. Uma igreja que prepara pessoas para viver esta década vitoriosamente. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa. Missão Apostólica da Graça de Deus, uma visão mundial.